capítulo 3. Versículos de 1 a 10, andando, saltando e louvando a Deus. Andando, saltando e louvando a Deus. Atos capítulo 3, versos de 1 até o versículo de número 10. Diz assim a palavra: Certo dia, Pedro e João, eles estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo chamado Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. E vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: Olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: Eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se. Imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes, e de um salto pôs-se em pé e começou a andar. E depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. E quando o povo viu andando e louvando a Deus, reconheceu que ele era o mesmo homem que costumava mendigar, sentando à porta da entrada do templo chamado Formosa. Então todos ficaram perplexos e muitos admirados com o que tinha acontecido. Até aqui. Pode me acompanhar nessa oração? Obrigado, Deus, por nos dar uma oportunidade nessa noite de interagirmos com a Tua Palavra, que a Tua Palavra encontre lugar no nosso coração, nos transforme, que a gente saia daqui nessa noite, ó Deus, da mesma forma como este homem que foi curado, andando, saltando e louvando a Deus pelos grandes feitos que o Senhor faz e fará em nossas vidas. Nesse momento, Deus, que todo o coração, alma e espírito das pessoas que estão aqui sejam conectadas diretamente ao Seu trono, Senhor. Que nenhum pensamento, Deus, que nada possa tirar-lhes a concentração. Eu também oro pedindo a graça do Senhor sobre minha vida, que nenhum pensamento roube aquilo que o Senhor quer entregar para os Teus filhos nessa noite. Consagramos esse tempo, nossas mentes e os nossos corações, para que a Tua Palavra ela percorra todo o nosso ser e a gente saia daqui andando, saltando e louvando o Senhor. Para a glória do Teu nome, oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu tenho aprendido muitas coisas novas nesses últimos anos da minha vida. Em março de 2020, de lá para cá, muita coisa mudou. Eu sei que também mudou na sua vida, mas aconteceram eventos na minha vida que me marcaram e me mudaram grandemente. Na verdade, toda essa transformação ela começou alguns anos atrás. Em 2016, eu costumava, juntamente com o pastor Bruno, pastor Renato, o pastor Adilson e o pastor Elísio, toda sexta-feira nós vínhamos para esse lugar aqui e nós passávamos a noite aqui. Às vezes saímos daqui 4 da manhã, 3 da manhã. Nós fazíamos duas coisas aqui. Primeiro, nós orávamos. E depois nós líamos os livros do pastor Bill Johnson. E então a gente conversava sobre aquele conteúdo. Que é um conteúdo disruptivo, é um conteúdo bíblico, é um conteúdo que nos fazia mover dentro dessa esfera do sobrenatural de Deus. Mas uma coisa muito incrível aconteceu no ano de 2017, quando pela primeira vez nós tivemos a oportunidade, eu e pastor Anese, de ir para os Estados Unidos. Nós somos na igreja da Bethel, muitos de vocês nos acompanharam, nos ajudaram neste processo. Não fomos para Disney, não fomos passear, porque algumas pessoas até falaram, né? Vocês foram passear? Tudo bem, se essa é a sua inocência, tá bom. E então nós fomos para Bethel, nós fomos para poder buscar Deus. Nós tínhamos fome de ver
aquilo que era descrito no livro do pastor Bill Johnson, que acontecia na igreja dele, então nós fomos para lá. E uma coisa muito incrível, muitas coisas incríveis aconteceram ali, mas uma das coisas que me marcou muito foi que em um culto que nós estávamos, eu acho que a gente tem uma imagem deste culto que nós estávamos aí, nós estávamos num culto à noite. A igreja da Bethel tem 8.000 membros, ela é a cidade do interior da Califórnia, Redding. A cidade tem 80.000 habitantes, mas na igreja tem 8.000 membros. O templo deles é um templo pequeno, cabem 800 pessoas. Então, num culto à noite, nós estávamos lá, e neste culto, o pastor Bill Johnson, depois de pregar, ele perguntou para o auditório que estava lá: tem alguém aqui com problema de audição? Porque nós vamos orar por você. E então algumas pessoas levantaram a mão, várias pessoas levantaram as mãos naquele auditório. E um senhor do meu lado levantou a mão também. Então o pastor Bill Johnson disse: é você que está aí do lado dessa pessoa que vai orar. E fiquei chocado com aquilo, né? Era um americano, um senhor de terceira idade, com óculos. Ele estava acompanhado provavelmente com a sua esposa, tinha uma mulher junto com ele. E então o pastor Bill Johnson disse: bom, agora que essa pessoa foi identificada, você ore por ela. E eu fui orar, e eu, tipo assim, pastor, fui pego de surpresa para orar por uma pessoa que estava doente. E eu não soube muito falar algumas coisas naquele momento da oração. Tudo o que eu fiz foi fechar os meus olhos, coloquei a mão sobre ele e falei: Deus, traz audição para esse homem. Deus, traz audição para esse homem. Deus, cura esse homem. E aí então ele falou assim: pronto, acabou a oração e tal. E ele, pastor Bill Johnson, perguntou: quem aqui foi curado? Quem aqui melhorou a audição? Quem aqui está se sentindo melhor? E algumas pessoas levantaram a mão dizendo que foram curadas ali imediatamente. Mas o senhor que estava do meu lado disse que não tinha sido curado. Então, o pastor Bill Johnson pediu para a gente orar de novo. E aí eu fiquei numa pressão muito maior, porque eu já tinha orado pela primeira vez, nada havia acontecido, e agora ele disse para eu orar novamente. Então eu fui orar novamente, e agora é sobre mais pressão ainda. Eu disse: Deus, tenha misericórdia, cura ele. Porque eu já não sabia mais o que falar. Eu estava, na verdade, pedindo misericórdia por mim. Deus, tenha misericórdia, ouve minha oração e cura esse cara. Mas eu fiz essa oração assim: Deus, tem misericórdia, cura, tem misericórdia, cura. E então, depois que terminou o momento de oração, o pastor Bill Johnson perguntou novamente quem estava se sentindo melhor. Então o Senhor tirou o aparelho auditivo dele, segurou na mão e pediu para eu falar alguma coisa. Ele falava inglês, eu não sei falar, mas ele falou alguma coisa e eu respondi para ele. Então ele disse que ele estava ouvindo. E aquilo foi assim foi uma experiência incrível, porque eu sempre fui uma pessoa muito medrosa para andar nesse ambiente do sobrenatural. Nossa igreja tem como, não é slogan, é um caminho que nós percorremos. A Igreja Batista de Sertãozinho é o lugar do mover de Deus. Eu ainda não sei como vai acontecer isso, eu não consigo ver isso ainda, mas a gente percorre esse caminho de que essa igreja será um lugar do mover de Deus. E eu fiquei muito entusiasmado com essa experiência que tive. Hoje eu sou um pouco mais audacioso, hoje eu corro mais risco, hoje eu coloco mais em jogo a minha reputação. Recentemente estive no hospital, uma pessoa estava diagnosticada o fim da vida. Os familiares estavam visitando para morrer. Saímos lá fora, fomos orar com os familiares. Eu disse para os familiares: olha, isso aqui é impossível acontecer, a gente está diante de uma impossibilidade. Mas eu não posso sair daqui simplesmente pedindo para Deus consolar vocês. Eu vou orar para que Deus cure essa pessoa. E você sabe, né? Não foi curado. Algumas horas depois a pessoa faleceu e esse é um lugar que a gente não entende muito. Toda pessoa que quer andar nesse ambiente sobrenatural, ela vai encontrar um momento como esse, que vai fazer oração, a oração não vai ser respondida e você vai ficar nessa crise aí. Mas tem pessoas que ficam nessa crise e elas não se arriscam mais. Elas não têm mais coragem de orar, não têm mais coragem de pedir nada, porque a primeira vez que ela tentou fazer isso, que ela se expôs a esse risco, ela acha que não foi ouvida. Uma outra experiência que eu tive, eu ouvi essa semana de uma senhora, ela deve ter mais ou menos uns 60 anos, ela foi diagnosticada com um câncer no seio. Então fez todo aquele ambiente de tratamento, e quando foi para fazer uma cirurgia de retirada daquele tumor, o médico entrou na sala, sedou, abriu
e ficou abismado. Depois que passou a sedação, o médico falou assim para a mulher: olha, eu preciso te pedir desculpa, porque eu abri você e eu não encontrei nada lá no seu seio. Não tinha nenhum tumor lá. Então a mulher falou assim para ele: isso é Deus, foi Deus que me curou. E o médico falou assim: olha, me desculpa, mas eu sou o homem da ciência. Eu prefiro acreditar que eu errei do que considerar que você foi alcançado por um milagre. Essa mulher hoje vive nos Estados Unidos, ela, sua filha, seu genro e seus netos, andando, saltando e louvando a Deus. Algumas semanas atrás, no culto da manhã, uma mãe me procurou muito aflita aqui no culto. Eu não preguei nesse dia porque eu estava de férias e era para eu estar em outro lugar. Mas aí não deu certo para eu viajar e eu falei: eu não vou ficar em casa, eu vou no culto, eu tenho saudade da igreja. E sabe, todas as vezes que a gente volta, eu fico louco para passar pelo menos em frente da igreja para ver como a igreja está. A igreja está aqui em pé. E eu então vim para o culto pela manhã, outra pessoa pregou, não sei quem foi. E quando nós estávamos saindo, ela me procurou, falou: pastor, eu vim aqui para o senhor orar pela minha filha. O que está acontecendo? A minha filha está grávida, está de 7 meses de gestação, a pressão dela subiu, está internada. E tivemos a notícia hoje que ela vai precisar fazer uma cirurgia para retirar o bebê de 7 meses. E então eu, cheio de fé, fui orar por essa mulher, orei por essa mulher que estava internada. E eu orei para ela, eu orei a Deus dizendo assim: Deus, que essa criança não precise ser tirada do ventre da sua mãe, que o ventre da sua mãe, que o útero da sua mãe seja o lugar onde essa criança vai ser cuidada nos próximos 3 meses. Que o Senhor abençoe, que o Senhor guarde, que o Senhor cure essa mulher. Então, quando foi 2 horas da tarde, a família me mandou mensagem dizendo que para orar, porque ela estava entrando no centro cirúrgico para poder fazer a cesárea. E eu fiquei triste comigo. Poxa, eu orei lá, e a pessoa, até depois da oração, a pessoa falou assim para mim: ah não, olha, seja como Deus quiser, se fizer a cirurgia, também tudo bem, não tem problema. Mas eu estava cheio de fé que não precisava fazer a cirurgia, que aquela mulher ia ter a pressão equilibrada e que ela ia conseguir completar a gestação dela. Mas aí 2 horas da tarde recebo essa ligação de que ela está entrando no centro cirúrgico. Ela entrou no centro cirúrgico, o bebezinho nasceu, prematuro, temos foto dele aqui, ele está muito bem hoje, viu? Graças a Deus. Esqueci o nome dele, mas ele está crescendo forte, está ganhando peso todos os dias. Quase todos os dias eles me mandam mensagem falando como eles estão. E logo depois dessa cirurgia, a mãe dele, dessa criança, a pressão dela subiu muito e estourou uma veia no cérebro. E então a mãe me ligou: olha, minha filha, aconteceu um problema, está indo para o centro cirúrgico, vai ter que fazer uma cirurgia de cabeça, fazendo uma cirurgia, ore aí. E aí eu fiquei mais decepcionado ainda comigo, porque eu falei: meu Deus, eu orei para a mulher conseguir segurar a gestação, agora precisou fazer a cesárea, e agora ela está indo para fazer uma cirurgia porque isso aconteceu. E eu fiquei assim muito decepcionado comigo, porque eu esperava que Deus me ouvisse e essa família não precisasse atravessar esse momento de dor. Essas são as crises que a gente enfrenta quando a gente procura andar dentro do sobrenatural de Deus. É como se você fosse Jacó lutando com Deus, né? Você lembra lá que Jacó se encontrou com Deus e ele falou assim: eu não vou sair daqui enquanto o Senhor me abençoar. Se o Senhor não me abençoar, o Senhor não vai sair daqui. Brigando lá com o anjo, que o anjo era o próprio Deus. E aí então a Bíblia diz que o anjo tocou a coxa de Jacó e Jacó começou andando manco. Então assim, eu desconfio muito de pessoas que não andam mancando nessa vida. Porque assim, em algum momento você tem uma crise com Deus, uma crise que você precisa, você vai andar mancando, porque você não conseguiu compreender, não conseguiu entender aquele ambiente. Pois bem, essa semana também, eu ouvi o testemunho de um pastor, que ele dizia o seguinte: sempre depois do culto, ele costumava orar pelas pessoas, e fazia filas enormes para ele poder orar pelas pessoas. E um dia, ele estava assim, faltavam 3 pessoas para ele poder orar. Ele já estava cansado, então ele pensou com Deus: Deus, eu vou fazer uma oração tipo McDonald's. Como é que é isso? O que você tem? Ah, eu estou com dor na coluna. Deus, cura a coluna dela, pode ir embora. Então ele foi, fez a oração
pela primeira pessoa, eram 3 esperando, ele fez oração pela primeira, e então ele chamou a segunda. A segunda era uma senhora. Então essa senhora veio andando com muita dificuldade ali para frente do altar, muita dificuldade. A expressão dela era uma expressão que ela estava com muita dor. Então quando ele viu a demora dela para chegar aqui, até diante dele, do altar ali, ele falou assim, tem alguma coisa diferente nessa pessoa, tem alguma coisa diferente acontecendo com essa mulher. Então quando a mulher aproximou dele, ele perguntou, o que está acontecendo? Ela falou assim, eu estou com dor, nível 10, por 13 anos. 13 anos essa dor me persegue. Eu não consigo dormir direito, eu não consigo viver direito, eu estou com essa dor há 13 anos. Então ele, comovido pelo problema dela, levantou a mão, colocou a mão sobre o ombro dela, e quando ele fechou os olhos para orar, o Espírito Santo disse para ele, não é você que vai orar por ela, é o marido dela que vai orar por ela. Então ele tirou a mão de cima dela e falou assim, Deus me disse que é o seu marido que tem que orar por você. Cadê o seu marido? Seu marido está aí? Aí ela falou, ele está lá no fundo. O marido dela havia sentado no último banco na última cadeira do templo. O templo é grande. E lá de longe, ele viu o Senhor sentado. Então ele disse assim para ela, você vai lá buscar ele, porque é ele que vai orar por você. Enquanto aquela senhora foi saindo com muita dor, dificuldade para chegar até o marido, veio a terceira pessoa para orar. Então o pastor começou a orar pela terceira pessoa, mas agora com os olhos abertos, ele não fechou os olhos. Ele estava orando por essa pessoa com os olhos abertos e vendo a movimentação que estava acontecendo com essa mulher e o seu marido. E ele percebeu que quando o marido chegou perto dela, o marido estava resistente, não queria vir. Então ele terminou de orar por essa mulher e foi caminhando até o casal. Quando chegou na metade do templo, na metade do percurso, de longe o homem perguntou, o que você quer comigo? O marido da mulher perguntou para o pastor, o que você quer comigo? O pastor disse, eu quero que você ore pela sua esposa. E ele lá do fundo gritou, eu não vou orar. Não, você vai orar porque Deus mandou você orar. Não, eu não vou orar por ela. Então ele foi até lá perto da mulher, pegou no braço do homem e falou assim, você vai orar por ela, porque Deus mandou você orar por ela. E então, o homem relutante, o pastor falou assim, faz essa oração, vou falar aqui e você repete aí. Deus, e o homem com desdém, Deus, cura essa mulher, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Puxou o braço assim e voltou para o seu canto. Então o pastor perguntou para a mulher, e agora, como é que você está? A mulher começou a se mexer e percebeu que não tinha mais nenhuma dor. Ela começou a se mexer, olha, eu não estou sentindo dor, aquela dor passou. E o marido lá do fundo gritou assim, você está de brincadeira, né? E a mulher começou a gritar, estou curada, eu estou bem, não estou sentindo mais nenhuma dor. E o homem lá do fundo, você está brincando, mulher? Você está de brincadeira, mulher? E ele veio correndo em direção a ela, pegou na mão dela, choraram juntos e saíram. O pastor, como eu numa crise, voltou para o carro, o pastor voltou para o carro e falou assim, Deus, por que você não me deixou orar por essa mulher? Mandou o marido dela orar. Então, o Espírito Santo disse para o pastor, esse homem adulterou há 14 anos atrás. Ele está arrependido, mas a mulher não perdoou ele ainda. Então, essa enfermidade que está na vida dela é por causa do adultério dele. E ele é que tinha que orar para que ela pudesse ser liberta dessa enfermidade. Oh, que coisa, né? Não me peça para orar por você não, hein? Tô brincando, eu vou pedir para o seu marido orar por você. Tô brincando. Meu Deus, sei porque eu falo essas coisas. Nós estamos diante desse texto de Atos capítulo 3. Disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho lhe dou. Em nome de Jesus, o Nazareno ande, segurando pela mão direita, o ajudou a levantar-se. Imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes, e de um salto ele se pôs em pé e começou a andar. E depois disso, entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Eu imagino que esse texto está propondo para a gente de que esse homem foi curado em 3 ambientes na vida dele. Primeiro, ele foi curado fisicamente, porque a Bíblia diz que ele se levantou e andou. Então ele foi curado
fisicamente, porque ele tinha um problema, ele era aleijado. O texto também sugere para a gente que esse homem, ele foi curado emocionalmente, porque saltando aqui foi um saltar de alegria. Ele estava feliz com o que Deus estava fazendo na vida dele, então ele foi curado emocionalmente. E a terceira coisa que mostra aqui que esse homem recebeu também um toque de cura foi no ambiente espiritual. Então esse homem, ele foi curado fisicamente, ele estava andando, ele foi curado fisicamente, ele estava saltando, ele foi curado emocionalmente, ele estava louvando a Deus, ele foi curado espiritualmente. Quando você termina de ler esse texto, você vai ver que a igreja, os discípulos disseram que viram ele fazendo 3 coisas: andando, foi curado fisicamente; saltando, foi curado emocionalmente; e louvando a Deus, foi curado espiritualmente. Mas a Bíblia vai dizer aqui que a igreja o viu apenas andando e louvando a Deus. Por que que a igreja não viu que ele estava também saltando? Será que é porque a igreja não entende que Deus também pode curar as pessoas no seu ambiente emocional? Eu penso que, como igreja, não estou falando de nossa igreja, como uma igreja de uma maneira geral, nós temos muita dificuldade de aceitar que Deus pode fazer essa obra completa na nossa vida, física, emocional e espiritual. E aqui, a gente percebe que existem 2 formas de você abordar o texto bíblico. Existem 2 formas de você enxergar a Bíblia. A primeira forma de você abordar a Bíblia é diminuir a doutrina bíblica para poder atender a sua experiência. Se você parar para pensar por alguns minutos, você vai ver que esse negócio é um negócio muito sério. Eu contei para você aqui alguns exemplos de cura e como essas coisas aconteceram. Por exemplo, a luta que eu tive com Deus, de fazer uma oração, não tê-la respondida. A luta de um pastor que o marido veio orar pela esposa, porque ele não pôde orar pela cura, mas o marido precisou orar por ela. Muitas vezes, e o texto aqui de Atos capítulo 3, a partir do versículo 13, eu não vou ler, mas você pode ler isso aqui em casa depois. Você vai ver que há uma discussão ali entre os doutores da lei com Jesus. Com João e Pedro, porque eles não conseguiam entender. Então, muitas vezes, nós fazemos essa abordagem, nós diminuímos a doutrina bíblica para poder encaixar a nossa experiência. Nós diminuímos, não adianta orar mais por cura, porque cura foi coisa do passado. Curas aconteceram porque foi preciso que o ministério de Jesus fosse evidenciado. Você pode pensar dessa forma. Ou você pode ter tido experiência de você orar por alguém e aquilo que você orou não aconteceu. Então você pega a doutrina bíblica e você diminui para a sua experiência. Porque, entenda isso, não é porque você não entende que Deus vai deixar de fazer. Não é porque você não acredita que Deus pode fazer, que Deus vai deixar de fazer. Não. Então você pode ter esse entendimento: eu orei por milagres e milagres não aconteceu, portanto, milagres não existem mais. Você pode dizer assim: não, eu orei por cura e cura não aconteceu, portanto, cura não acontece mais. É você diminuir a doutrina bíblica para poder encaixar na sua experiência. Essa é uma forma de você ler a Bíblia. A outra forma de você ler a Bíblia é você diminuir a sua experiência para ela poder se encaixar na doutrina bíblica. Eu quero propor que você caminhe nesse lugar. Diminuir as suas frustrações, diminuir a sua experiência, para que você consiga pegar essa sua experiência que você não compreende, mas você encaixa dentro da doutrina de Deus. Olha o que diz o texto: pela fé em nome de Jesus. Pela fé no nome de Jesus, o nome que curou este homem, que vocês veem e conhecem. Fé que vem por meio dele, que lhe deu a própria saúde perfeita, como todos nós podemos ver. Pedro está dizendo: você precisa diminuir a sua experiência para que você possa encaixar a sua experiência dentro da expectativa da Bíblia, dentro da expectativa da doutrina bíblica. A doutrina bíblica diz que Deus pode fazer toda e qualquer coisa. Se você olhar para o Novo Testamento,
você vai ver muitas histórias de cura. Acho que são 22 ou 27 histórias de cura que Jesus realizou. Eu quero destacar 3 rapidamente para você nessa noite, para que você possa entender hoje, se você está abordando a Bíblia, se você está diminuindo os princípios de Deus para você encaixar a sua experiência, ou você está diminuindo a sua experiência para encaixar os princípios de Deus. A primeira história que eu quero trazer à sua lembrança hoje é a história de Mateus capítulo 8, a história do centurião. Eu não vou ler a história aqui porque vocês conhecem, mas a história diz que Jesus estava ali em Cafarnaum e ele foi procurado por um centurião. Esse centurião disse assim: olha, eu tenho um servo que está na minha casa e esse servo está muito doente. Então Jesus falou assim: eu vou lá orar por ele. O centurião falou assim: não, eu não sou digno de te receber debaixo do meu teto. Apenas dize uma palavra que o meu servo então será curado. Então, somente nesse diálogo aqui de Jesus com o centurião, a gente já identifica algumas coisas assim muito interessantes. Primeiro, que Jesus, ele criticou os judeus, porque ele fala assim: ó, em todo Israel eu não encontrei ninguém com uma fé como esse homem. Primeira coisa assim, já criticou o povo, assim, vocês estão ruins. A segunda coisa é que esse soldado, olha o entendimento, olha o raciocínio que esse soldado desenvolve. O soldado diz assim: Senhor, você não precisa vir na minha casa, apenas dize uma palavra, porque eu sou um homem sujeito à autoridade. Se eu mando um ir, ele vai, se eu mando vir, ele vem, todos me obedecem. Olha o raciocínio desse homem. Esse homem está dizendo assim: ó, eu também sou um homem de autoridade. Nos lugares que eu chego, eu sou respeitado porque eu estou levando o nome de César. Eu sou um representante legal de César. Eu digo para o meu soldado: vai, ele vai. Eu digo para o soldado: vem, ele vem. E ele não vem porque ele gosta de mim. Ele não vem porque ele me obedece. Ele vem porque eu estou autorizado por César. Eu estou aqui em nome de César. Esse homem diz assim para Jesus: diz uma palavra, porque você deve ter alguém superior a você, que se você disser vá, ele vai, se ele vem, ele vem. Você conseguiu entender aqui? Olha o reconhecimento desse homem. Ele diz: eu estou sob ordem, todo lugar que eu vou eu represento César, então você deve representar Deus, então dize apenas uma palavra. Eu acredito que enquanto essa palavra está sendo ministrada, pessoas aqui vão ser curadas nessa noite, fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Então, esse homem diz uma outra coisa. Ele diz assim: uma só palavra. Ele não fala assim: olha, eu não sou digno de te receber, manda aí os seus discípulos na minha casa para orar. Ele não diz isso, ele diz assim: dize uma palavra. Esse homem já dominava esse ambiente quântico. Poder da palavra. Diz apenas uma palavra que meu servo vai ser curado. Diz apenas uma palavra, porque o meu servo vai ser curado. Tem 2 formas de você abordar a Bíblia. Ou você olha pegando a sua experiência, diminuindo o poder da Bíblia na sua vida, aumentando a sua experiência, ou você diminui a experiência e deixa o poder da palavra de Deus estar na sua vida. Qual dos dois você quer viver? Esse homem diz também, ele diz assim: dize uma palavra. Dize uma palavra. Então, se você entende que Deus pode curar com apenas uma palavra, por que então na Bíblia Jesus curou pessoas tocando? Ele podia simplesmente chegar e falar assim: ó, você está curado, vai, você está curado. Por que Jesus tocou nas pessoas? E se tem pessoas que Jesus tocou bastante, foram leprosos. No primeiro século da era judaica lá, havia esse problema muito sério, havia muita lepra. E as pessoas, elas eram retiradas do convívio, em quarentenas. Algumas pessoas ficavam muito bravas com isso, então viviam assim, longe, queriam se afastar, tudo mais, mas a grande maioria viviam reclusos. E você vai ver que em todas as histórias que Jesus cura um leproso, ele toca na pessoa. Só tem um momento que Jesus cura um leproso sem tocar nele.
Isso está registrado em Lucas capítulo 5, versículos de 12 em diante. Jesus estava entrando numa cidade e um homem, assim, estava coberto haviam 10 leprosos, e esses leprosos gritaram de longe para Jesus: Jesus, nos cure! Jesus, nos cure! E Jesus disse assim para eles: vá se mostrar ao sacerdote. Jesus disse: vocês estão curados. Jesus apenas disse: vá se mostrar ao sacerdote. A Bíblia vai dizer que enquanto esses homens eles estavam indo se mostrar ao sacerdote, porque era o sacerdote que dizia: você pode fazer parte da igreja, você pode fazer parte da sociedade, ou você não pode fazer parte da sociedade, você não pode fazer parte da igreja. Por quê? Porque você tem lepra. Mas a Bíblia diz que esses 10 estão indo se mostrar ao sacerdote, para mostrar que eles estavam purificados. Mas no caminho, um deles percebeu que estava curado. Então a Bíblia vai dizer que um deles voltou a Jesus. E como é que ele voltou a Jesus? Louvando a Deus em alta voz. Jesus perguntou: não foram 10 que foram curados? Cadê os outros 9? Então, mais uma vez, Jesus dá um puxão de orelha nos judeus, porque Jesus diz assim, ó, foi um samaritano que conseguiu identificar que no caminho foi curado, e ele voltou para me glorificar. Olha que coisa interessante. Então, quando Jesus encontra com esse homem e pergunta para ele: cadê os outros 9? Somente esse homem aqui, samaritano, que voltou para dar glória a Deus. Então Jesus diz uma frase para ele. Presta atenção nessa frase. Finalzinho, versículo 19. Então Jesus lhe disse: levante-se, vá, sua fé o salvou. A palavra salvou aqui é a palavra sozo, que é a cura completa. Curou fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Talvez você está tendo um nó na sua cabeça porque eu tenho falado de cura espiritual, mas veja só o que acontece aqui. Nossa igreja orou por muitas pessoas que pegaram Covid, pessoas que foram entubadas. Nós recebemos imagens, recebemos relatos. Ore, está sendo entubado. E naquela época, ser entubado no período de Covid, você sabe que era quase assinatura de sentença de morte. Nós orávamos por essas pessoas e algumas pessoas disseram assim: quando eu sair desse leito, eu vou lá na igreja dar testemunho. Você já deve ter ouvido falar isso também, né? Você ora por alguém e alguém fala assim: quando eu for curado, quando eu receber a bênção, eu vou lá contar. Presta atenção nisso. Quantas pessoas nós recebemos aqui nesse altar para contar que foi curado? 2 pessoas. Mas essas pessoas, elas foram curadas fisicamente. Emocionalmente, talvez, que estavam aqui dizendo: Deus foi bondoso, obrigado por você ter orado por mim, a igreja toda orando, eu sou muito grato. Mas uma terceira coisa não aconteceu na vida deles: eles não foram curados espiritualmente. Por que eles não foram? Porque se eles tivessem sido curados espiritualmente, eles estariam aqui, convertidos. Esse daqui, ó, esse leproso, ele voltou para falar com Jesus, e Jesus falou assim: ó, a obra na sua vida foi completa. Você foi curado fisicamente, emocionalmente, e você também foi salvo. A sua fé te salvou. Agora, uma história que eu gosto muito, e eu vou terminar com essa história. Eu estou lendo nesses últimos tempos o Evangelho de João. O Evangelho de João, capítulo 9, conta a história de um cego. Diz assim: ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: nem ele, nem seus pais pecaram. Mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida deles. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Então, enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. E tendo dito isso, ele cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou aos olhos do homem. E então lhe disse: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa o enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Esse homem está cego, ele é cego de nascença. Ele não caiu de uma carruagem, ele não levou um coice de um burro,
Ele não ficou cego porque ele estava lutando uma batalha, ele nasceu cego. Ele é cego de nascença. Por que os seus discípulos estão discutindo com Jesus? Quem pecou? Foi ele ou foi seus pais? Porque lá em Êxodo tem uma descrição de que lá você vai encontrar em Êxodo as bênçãos que acompanham aquelas pessoas que servem a Deus. E você vai encontrar em Êxodo também as maldições que acompanham com aqueles que trocam Deus por seus ídolos. Preste atenção nisso. Então, lá vai dizer em Êxodo de que uma das consequências de idolatria na vida de uma pessoa seria a maldição da cegueira. Deuteronômio capítulo 28, versículo 28 diz: o Senhor os afligirá com loucura, cegueira e confusão mental. Palavra forte. Para quem está destinado isso? Idólatras. Então, os discípulos estão perguntando para Jesus: quem foi que pecou? Jesus diz: ninguém pecou. Não foi ele e nem foi seus pais. Isso aqui aconteceram porque para manifestar a glória de Deus. Por que os discípulos estão perguntando isso? Na verdade, os discípulos estão perguntando para Jesus assim: os pais desse homem, eles foram idólatras? É isso que Jesus está perguntando para ele. Agora veja só. Hoje, se você encontra uma pessoa com dificuldade visual, eu vou chamar de cego porque o texto está dizendo cego, não estou discriminando. Se você encontra uma pessoa cega hoje, atravessando a rua, o que você faz? Você tem piedade dessa pessoa. Você para o carro para a pessoa atravessar, você ajuda essa pessoa. Hoje se você encontra uma pessoa cega, você tem misericórdia dela. Mas não era assim na época de Jesus. Na época de Jesus, todas as pessoas que nasciam cegas, elas traziam a marca de que elas eram uma pessoa amaldiçoada. Por que elas eram amaldiçoadas? Porque os seus pais ou os seus antepassados, em algum momento, abandonaram Deus. Agora, o que acontece com essas pessoas? Essas pessoas que elas eram colocadas nesse lugar de que estava carregando a maldição de Deus por elas ter sido idólatras, as pessoas que passavam por elas, pelos cegos, não faziam gentileza para eles, cuspiam neles. Quando um homem, uma mulher, quando uma pessoa cuspia no Antigo Testamento numa outra pessoa, ela estava dizendo assim: você foi amaldiçoado por Deus e você merece a maldição de Deus. Por isso ela cuspia na pessoa. Jesus curou 3 pessoas cuspindo nela. 2 eram cegos, um tinha um problema. Jesus cuspiu na mão dele e colocou na língua do homem enfermo. Mas nesse caso aqui, você imagina essa história aqui, ó. A mãe tem um bebê e ela descobre que o seu bebê é cego. Qual que é a primeira coisa que vem na cabeça dela? Eu fui amaldiçoada. Alguém dos meus antepassados foram idólatras e agora eu estou com um problema, eu estou com um bebê cego. Esse bebê, ele cresce, vira um adolescente, vira um jovem, vira um adulto. Qual que é o som que ele ouve quando ele está andando? Porque todas as vezes que alguém via um cego de nascença, o que eles faziam? Cuspiam no cego. Você sabe, quando uma pessoa é cega, os outros sentidos são apurados. O som fica melhor, o tato se reconhece, né? O olfato melhora. Agora você imagina essa criança crescendo, e qual o som que essa criança ouve? Desde o seu nascimento até o seu ponto de adulto. Qual é o som que ela ouve? Ela vai passar, ela viu que é cego de nascença, então a pessoa cuspia nela. Você é uma maldição. Deus faz bem em deixar você cego. Agora, esse cego se encontra com Jesus. Em um outro evangelho diz que esse cego se chamava Bartimeu. Ele está distante. E ele começa a dizer: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os discípulos dizem: fique quieto. Por que os discípulos falam de fique quieto? Porque na cabeça dos discípulos, ele já sabe que aquele homem que é cego de nascença, ele está carregando uma maldição. Fique quieto. Você não merece a atenção do mestre. Mas Jesus diz: venha, traz ele até mim. E talvez pela primeira vez na vida, alguém trata esse cego com honra. Venha até mim. E esse cego vem até Jesus, o mestre, aquele que cura. E Jesus pergunta para ele: o que você quer que eu te faça? O cego diz: eu quero ver.
Agora, o que Jesus faz? Esse homem está acostumado com... Imagina a crise desse homem, ele lutando com Deus na cabeça dele. Eu achei que ele pudesse me curar, eu achei que ele ia me tratar de forma diferente. Eu estou diante de Jesus, todo mundo fala muito bem dele. Agora, eu chego perto dele e ele vai escarrar em mim de novo, porque eu sou a maldição. Ele provavelmente deve sentir, né, negócio escorrendo no rosto dele, e Jesus dizendo para ele: vai se lavar no tanque de Siloé. Onde ficava esse tanque? Ninguém sabe. Se ficava a 800 metros, se ficava a poucos metros, se ficava a 8 quilômetros. Você imagina um cego andando até o tanque, com essa luta na cabeça. Ele cuspiu em mim. Você lembra que quando Jesus estava carregando a cruz, ele também recebeu cuspe? Por que ele recebeu cuspe? Porque na cabeça daquele povo, Jesus estava carregando aquela cruz, ele seria crucificado porque ele era um maldito de Deus. Esse negócio é forte. Quando você vai lá para Isaías, lá não fala que ele levou sobre si todas. Ele foi considerado maldito no nosso lugar. Gente, eu espero que Deus esteja falando com você. Hoje a mensagem ela não é didática, ponto 1, ponto 2, ponto 3, não. Hoje você vai ter que cavar para poder encontrar o ouro dessa ministração aqui. Mas eu sei que Deus vai fazer alguma coisa na tua vida. Então, ele vai, se lava no tanque de Siloé. E ele volta vendo, curado. Eu quero propor para você nessa noite que aquilo que você acha que é uma maldição sobre a sua vida, Deus está transformando isso em bênção na sua vida. Que você, olha, não dá certo, não funciona, já tentei de tudo, é uma maldição que eu carrego. Deus vai transformar isso que você acha que é uma maldição em bênção na sua vida, em nome de Jesus. Duas formas de você interpretar a Bíblia, de você se aproximar da Bíblia. Ou você diminui a doutrina bíblica para ela caber dentro da sua experiência, ou você diminui a sua experiência para poder caber dentro do compêndio do céu. Há muitas coisas que Deus vai fazer na sua vida e que você não vai compreender por que Ele está fazendo. Mas o grande segredo disso tudo é fé. Saber que quem busca Deus precisa se aproximar dEle com fé, sabendo que Ele recompensa todos que o buscam. Eu não sei como você organiza essa palavra recompensa na sua vida, porque eu já vi muitas pessoas dizendo assim: eu não vou na igreja, porque assim, as pessoas acham que precisam vir na igreja só quando elas estão passando por dificuldade, né? Esse é um engano de Satanás, né? Mas as pessoas dizem assim: não, eu só vou me aproximar quando? Se renda. Fé é se render. Fé não é uma questão de esforço. Eu vou me esforçar aqui para ser um homem de fé. Vou me esforçar aqui para ser uma mulher de fé. Você quer ser um homem de fé, uma mulher de fé? Se renda. Fala: Deus, eu estou nesse lugar, não entendo nada, mas eu creio que você vai fazer alguma coisa. Porque aqueles que buscam a Deus precisam buscar tendo fé que Ele existe e que Ele recompensa aqueles que o buscam. Que Deus abençoe a sua vida e que de hoje em diante você tome a decisão de diminuir as suas experiências para que elas caibam dentro do propósito do compêndio de Deus para a sua vida. Há muito para Deus fazer em você e através de você. E talvez o que está faltando na sua vida hoje é você diminuir as suas experiências. Coloca, Deus, eu não entendo, mas eu sei que tem alguma coisa boa nisso. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar. Você pode fechar os seus olhos? Oh Deus, oh Deus, oh Deus. Deus, tem pessoas aqui que estão vivendo uma vida tão limitada porque suas experiências de oração, suas experiências de busca, elas não têm sido tão satisfatórias como elas gostariam que fosse, ó Deus. Por isso elas estão presas em um lugar onde elas não conseguem sentir a Tua presença, onde elas não conseguem, ó Deus, entender a Sua palavra. Mas hoje, Deus, Tua palavra foi exposta a esses corações.
A tua palavra diz que o Senhor recompensa aqueles que o buscam, e essas pessoas estão aqui te buscando nessa noite. Os ajude a compreender aquilo que eles não entendem, Senhor. Ajude eles a ter a coragem, Deus, de se render àquilo que eles não compreendem. Ajude eles a ter coragem de confiar de que o Senhor é um Deus bondoso, o Senhor é um Deus misericordioso, que na sua natureza, Deus, o Senhor nunca propõe um mal sobre a vida dos teus filhos e filhas. Deus, faça essa bênção na vida dessas pessoas hoje. Hoje, Deus, nós queremos sair daqui andando, saltando e louvando o Senhor pelos teus grandes feitos sobre a nossa vida, pelo teu grande poder sendo ministrado agora. Os teus filhos, ó Deus, assim como esses testemunhos de cura foram anunciados aqui hoje, ó Deus, que pessoas aqui nessa noite sejam curadas de câncer, que pessoas aqui nessa noite, ó Deus, rompam nas suas vidas todas as impossibilidades, que pessoas aqui nessa noite, ó Deus, tenha os seus pecados perdoados em Jesus, que pessoas aqui nessa noite, ó Deus, resolva não somente sair curado fisicamente, não somente sair curado emocionalmente, mas também salva pelo teu Filho Jesus, Pai. Então vem hoje, toca nessas vidas, confirme que o Senhor as ame, confirme que a sua bondade está sobre elas, confirme, Deus, que elas precisam estar perto do Senhor, porque Deus os ama, Senhor. Obrigado por esse dia, por esse encontro, obrigado por tua palavra. Abençoa a nossa semana, que seja uma semana onde a gente viva andando, saltando e glorificando a Deus, que seja uma semana onde a gente veja o mover do Senhor sobre nossas vidas. Assim eu oro agradecido, no nome de Jesus, amém. Cante essa canção.